Aí no versículo 24 do capítulo 7, o assunto não tem mais nada a ver com Serém, porque ele morreu. Ele fala da situação dos nefitas e dos lamanitas. Ele relata que os nefitas tentaram de todas as maneiras, usaram de muitos meios para recuperar os lamanitas, mas que tudo foi em vão. O ódio dos lamanitas que eles sentiam pelos nefitas era muito, e eles não conseguiram recuperar os lamanitas. Eles continuaram na sua maldição, sendo um povo atormentado e não tão favorecido pelo Senhor como eram os nefitas. E as guerras continuavam, e por isso, né? E no versículo 25 ele diz que os nefitas foram preservados pelo Senhor, porque eles se arrependeram, né, daquilo que eles estavam fazendo. E aí, quando veio a guerra, os nefitas foram protegidos pelo Senhor. Uma coisa interessante que eu esqueci de comentar é que no versículo 22, o Jacó fala que ele havia orado ao Pai, e tudo que aconteceu com Serém, o jeito que ele morreu e tudo, foi uma resposta à sua oração. Então dá a entender que esse distúrbio que Serém tinha causado, talvez outros homens que também seguiam a ele, com essa doutrina de anticristo, né, tinha despertado em Jacó a necessidade de orar, e ele tinha orado a Deus. E já estava se preocupando com isso há muito tempo antes de eles se encontrarem. E tudo que aconteceu foi uma resposta de Deus a Jacó. Isso é interessante. E aí no 26, no versículo 26, ele se despede tragicamente, de uma maneira muito pessimista, de uma maneira negativa, porque ele estava bem chateado por alguma coisa que a gente não sabe. Ele diz assim: o tempo passou para nós e nossa vida também passou como se fosse um sonho, sendo nós um povo solitário e solene, errante, expulso de Jerusalém, nascido em meio à tribulação num deserto e odiado por nossos irmãos, o que causou guerras e contendas. Então, é uma prática nos escritos do livro de Mormon, Nefe, Alma, Moroni, enfim, relatarem os sofrimentos que eles tiveram, né, mas sempre dá uma contrapartida positiva. E aí eles falam assim: ah, passamos por isso, isso e aquilo. Não obstante, fomos altamente favorecidos pelo Senhor, altamente abençoados, porque viemos para uma terra prometida e tal. Enfim, pensamentos deste tipo. Jacó aqui nesse versículo não está fazendo isso. Então eu não sei o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, mas provavelmente ele deve ter tido algum grande problema aqui, ele estava bem chateado, algum filho que morreu, a esposa talvez, talvez o fato de Enos não ser tão firme no começo da vida, antes da conversão, chateou Jacó. A gente não sabe porque ele terminou o livro dessa forma, e ele termina sem sequer prestar o testemunho dele nas placas. Ele fala irmãos a Deus, né? Mas isso não faz muita diferença, porque já tinha terminado o livro, como eu já falei no capítulo 6. Ele teve que escrever o capítulo 7, teve que fazer essa inserção, provavelmente por causa de Serém, né, e o que tinha acontecido. Então, só alguns esclarecimentos é necessário que seja feito, alguns esclarecimentos que são necessários no sentido de comparar as táticas que são usadas pelo anticristo. Então, da mesma forma que Serém se voltou contra Jesus Cristo, Corior também no capítulo 30, de Alma, também vai se voltar. E o capítulo 30 ele é bem extenso e tem uma narrativa bem extensa e bem detalhada sobre Corior. E tem muitos pontos que são iguais entre os anticristos. Primeiro que eles se enfurecem contra o testemunho de Cristo, que eles pregam contra a profecia, né, isso a gente já falou, na profecia de Deus, e também o incrível sucesso que eles têm diante das pessoas. Eles têm uma filosofia rasa, que não é consistente, eles deturpam as escrituras. Por exemplo, Serém, ele não acreditava no Espírito Santo, não acreditava na profecia, não acreditava em Jesus Cristo,
são pontos chaves da escritura. As escrituras têm muitos capítulos, vários versículos carregados com esses ensinamentos. O próprio Jacó falou isso. E a gente fica pensando como que uma pessoa que prega tanta bobagem, que é tão inconsistente no seu discurso, consegue ter um sucesso tão grande entre os irmãos, desviando as pessoas. Assim como Serém, Curior também desviou muitas pessoas. Mas como que eles conseguem, sendo que a filosofia deles é tão ruim, né? Curior era um pouquinho menos esperto ainda do que Serém, porque Serém acreditava em Deus. Curior nem em Deus acreditava. Além de não acreditar em Jesus Cristo, ele também não acreditava em Deus. Mas ele também conseguiu afastar muitas pessoas. Então, existe um poder paralelo ao Espírito Santo. Quando a pessoa é abençoada e recebe muitas revelações e emana essas revelações aos irmãos, ela é abençoada com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz esse trabalho e leva as verdades do Senhor ao coração dos filhos dos homens. As Escrituras ensinam isso. Mas também os agentes de Satanás, os seus escravos, eles também transmitem as suas mentiras através de um poder que a gente não entende direito, mas que ele é real. Então, um bom exemplo disso, por exemplo, né, é Hitler. Hitler não era um grande filósofo, ele era instruído sim, mas ele não tinha muita propriedade no escrever. Ele tem até uma obra, mas ela é muito chata, muito tediosa. Então ele não era um bom filósofo, não era um bom escritor. Mas na hora de dar um discurso ele tinha muita, como eu vou dizer a palavra que é, ele tinha muita eficácia no que ele falava e o povo seguia ele, as massas alemãs seguiam ele apaixonadamente, principalmente no começo do governo, onde ele foi aclamado como líder, né? Uma coisa, uma veneração, uma adoração, e ele tinha realmente muito poder sobre as pessoas, né? Quando ele falava, quando ele abria a boca. E isso dá a entender que isso é uma coisa que vem talvez de outros espíritos, existe uma possessão aí, mas não é uma possessão clássica, como a gente vê no Novo Testamento, por exemplo, que a pessoa perde a coordenação motora, né, que a voz dela é outra, que ela ganha força, enfim, algumas coisas que acontecem quando a pessoa sofre esse tipo de possessão. Mas ela sofre uma possessão mais leve, alguma coisa parecida com o que aconteceu com o rei Saul, que ele começou a ouvir vozes e tudo. E essas vozes dirigem esses agentes, falam para ele o que eles têm que fazer, a forma que eles têm que agir, e por esse poder eles conseguem angariar aí, conseguem desviar muitas pessoas, né? Tem sucesso com isso. Isso é muito evidente no relato de Alma, porque Alma fala que Coriol estava mentindo e que ele estava possuído por um espírito mentiroso. Então ele fala isso claramente, que de alguma forma ele estava possuído, ele estava sendo muito influenciado por esse espírito mentiroso. Sobre Serém, Jacó também fala que ele estava mentindo, que ele sabia a verdade, mas ele era do diabo, né? Ele era posse do diabo. Então a gente vê aí por esses paralelos que existe um poder paralelo onde Satanás ele ensina os seus princípios aos corações dos filhos dos homens. E se a gente não ficar atento com a nossa vida, com as nossas coisas, cumprindo os mandamentos de Deus no nosso cotidiano, nos nossos dias, dentro da nossa casa, da nossa família, nós podemos ser influenciados pelos essas mensagens, esses conhecimentos do mal que são efetivas, que são atraentes, atrativos e que tem tanto sucesso lá fora, pode também fazer a nossa cabeça, assim como a cabeça da nossa família. Então nós temos que ser muito prudentes e continuar firme seguindo o Evangelho. Então, que todos nós temos cuidado com esse tipo de mensagem,
que nós estejamos sintonizados com Deus, porque nós somos como rádios, né? Nós temos que estar sintonizados no reino celestial, na busca do reino celestial de Deus, cumprindo seus mandamentos, magnificando os nossos chamados, para que nós não sejamos enganados por essas pessoas, por esses agentes de Satanás, pela mídia que tem, a internet, enfim, tem muitas pessoas pregando contra Jesus Cristo, tanto na internet quanto por aí, né, na nossa comunidade. Então, que nós tenhamos sabedoria para não dar ouvido a esses inimigos que devagarzinho eles vão nos afastando, vão nos tirando da igreja, vão colocando na nossa cabeça conceitos que não são reais, que não são verdadeiros. E talvez chegue o ponto que se a gente se deixar levar mais para frente, a gente não vai se adequar mais em Sião. A gente não tem mais a qualidade e a luz para ficar em Sião. Então a gente vai pegar e vai se afastar e vai ser difícil para nós depois, porque retornar para a igreja é um trabalho duplo, é muito difícil. E a gente está colocando em risco a nossa própria exaltação e a exaltação da nossa família, a salvação e exaltação da nossa família, da nossa comunidade. A gente tem responsabilidade com as outras pessoas. Eu deixo esse testemunho dizendo que o livro de Mórmon é verdadeiro. Eu sei, eu orei a respeito disso, ele é verdadeiro. E que todo mundo tenha essa oportunidade, que tenha contato com o livro de Mórmon, que ore a respeito dele. Ele é o carro-chefe da restauração, ele é a plenitude do Evangelho. Se a pessoa orar sobre ele, vai saber que ele realmente é verdadeiro, são as palavras de Deus para nós. Se nós colocarmos na nossa vida, nós seremos salvos e nós seremos contados com os filhos, nós seremos salvos, nós estaremos com Deus até o final dos tempos, mesmo nos períodos atuais com muitas dificuldades. É esse testemunho que eu queria deixar com vocês. Queria deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.